meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Minuto de Bênção com a Palavra. Eu sou a Daniele e juntos iremos ler a Palavra de Deus. Faço parte da comunidade Missão Novo Caminho e com muita alegria iremos hoje ler o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho que iremos ler é o Evangelho segundo Lucas, do capítulo 10, versículo do 1 ao 9. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos. Mandou-os dois a dois adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis a bolsa e nem mochila, nem calçado e ninguém a saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. E se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas, se não houver, ele tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, hoje, essa palavra, esse evangelho, né? Ele nos apresenta, é um Jesus que nos envia, é um Jesus que confia e que nos chama a ser sinais vivos do reino de Deus. E essa palavra, ela continua sendo extremamente atual nos dias de hoje. A messe ainda continua grande, ainda existem muitas pessoas sedentas, né? E ainda estamos precisando aí de discípulos disponíveis, como eu e como você. Além desse chamado, né, desse anúncio, né, desse envio que Jesus faz a esses discípulos, né, ele ainda vem direcionar esses discípulos, né. E a primeira coisa que Jesus direciona já não desconcerta, né, porque ele diz na palavra de Deus ele diz logo no início, né, para aqueles discípulos: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, né? Como cordeiros, está aqui na palavra no versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Ou seja, Jesus, ele não promete facilidade. Ele não promete uma segurança humana. Ele não promete conforto nessa missão, nesse envio, né? Mas ele promete algo muito maior, que é a sua presença, né? Ele promete que estaria com eles, né? E depois disso, Jesus orienta, também faz uma outra orientação. Não leveis bolsa e nem mochila, nem calçado e a ninguém saudeis pelo caminho. Ou seja, não é para nós se apoiarmos em excessos, para a gente não se distrair no meio da missão, não colocar a confiança nas coisas, mas somente em Deus. Quantas vezes você queremos servir, né, evangelizar, amar, mas cheios de garantias, né?
de controle, de segurança. Jesus nos convida a confiar nele, né? A depender mais de Deus do que a nós mesmos. Então, além esse é o segundo orientação de Jesus, né? Não levai aos excessos, confiança em Deus na missão, né? Logo à frente, Jesus continua. Em qualquer casa em que entrardes, na palavra de Deus diz, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro a paz a esta casa, né? Então, que palavra forte para os dias de hoje, de levar a paz, não impor ideias, não criar conflitos, não julgar, não levar a paz com a nossa presença, com o olhar, com o jeito de falar, com o jeito de escutar, né? E essa pergunta mexe com a gente, porque a gente se pergunta, eu me pergunto, né? Que tipo de presença eu tenho sido, você tem sido, né? Quando eu chego na minha casa, quando eu chego no meu trabalho, quando eu chego num ambiente, seja ele qual for, chega a paz ou a confusão? O discípulo de Jesus é reconhecido não pelo discurso bonito, mas pela paz que ele carrega. E agora nessa passagem eu me recordei de uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu ouvi há pouco tempo, que diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. Então, essa santa, né, essa mulher, ela tinha isso. É um exemplo, ela é de discípula, de discipulado. E ela vem confirmar a palavra de que Jesus disse para os discípulos, né? De levar a paz, de carregar a paz, né? Com a nossa presença. Mais adiante, né? Jesus ainda traz outras recomendações para os seus discípulos. Permanecei naquela mesma casa, no versículo 7. Comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis em casa em casa. Então, permanecei na mesma casa, né? Ou seja, algo muito essencial é permanecer. Não ficar pulando de lugar em lugar. Não desistir naquela primeira dificuldade que você encontra, né? Naquele grupo de oração, naquela igreja, naquela paróquia, né? Ou até mesmo no seu trabalho, na sua comunidade, enfim. Não buscar sempre o mais fácil. Permanecer exige de mim, de você, maturidade do discípulo. Permanecer exige um amor, né? O amor, ele suporta, né? Ele supera tudo, né? Como mesmo diz na palavra de Deus. Então, a permanência na missão, né? Isso é importante também. Jesus veio trazer essa direção. Depois, ao final, Jesus, ele resume toda a missão, né? Dos discípulos. Ele diz assim: curai os enfermos, que nela houver, e diz eles, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então, a palavra de Deus não é anunciar o reino de Deus, não é simplesmente falar de Deus, né? É muito mais do que palavras, é um ato, né? É cuidar das feridas das pessoas, é aliviar dores, é dar um ouvido, ser uma escuta para quem está sofrendo, né? É estender a mão àquele que precisa,
é ser um sinal de misericórdia, é ter cuidado com as pessoas, né? Ter misericórdia, não julgar, enfim. O reino de Deus acontece quando há tudo isso. Então, Jesus ali, nesse momento, ele passa, né? Tudo aquilo que os discípulos tinham que fazer. E este evangelho, ele nos lembra também que todos nós somos enviados, né? Não apenas sacerdotes, religiosos, missionários, né? Mas todos nós, como eu já havia falado, na família, no trabalho, na escola, na rua, na internet, nas redes sociais. Nós somos enviados como instrumentos de paz, de cura e de esperança para todos. Irmãos, é isso. Desejo que essa palavra de Deus venha cair no teu coração, assim como caiu no meu coração, e que venha dar frutos no dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Até a próxima. A paz.